A gente está vivendo o ridículo nesse tipo de situação. Só que o que mais preocupa é justamente esse tipo de flexibilização da justiça. Por exemplo, um negro ofender um branco pela raça não é crime, mas ao contrário é. Se a mulher bater no marido em casa, não é violência doméstica. Se o marido bater, é. Então a gente tem que começar a perceber que a igualdade perante a lei ela não está funcionando como deveria no Brasil. E não é só nesse caso. Vou trazer um outro tema, a baila, que fala sobre a situação do ex-vice-presidente do PT no Distrito Federal, que é o Vilmar Lacerda, que ele está sendo acusado por violência sexual contra adolescentes. E ele foi preso, mas ele já foi solto. E eu não lembro bem a pena do estupro de cabeça, acho que é 8 a 16, um negócio assim. Mas lembre que aquela mulher que escreveu de batom na estátua da STF, ela pegou 17 anos. Então, essa desproporção que tem assustado, e para comentar justamente esses dois pesos e duas medidas, será que é gordofobia? Daí falar, não, sei lá, me perdi aqui. Mas enfim, quando você percebe que existe uma mudança de entendimento de acordo com quem está cometendo o crime, você está com um problema sério. Nós vamos trazer o comentário do professor Mário, que é especialista em segurança pública, direito penal, processual penal, para falar um pouquinho sobre essa questão. Mário, explica para a gente o que está acontecendo com a dosimetria da pena no Brasil. Boa noite, Dadá. Boa noite, ouvintes da Bion TV. É um prazer estar na companhia de vocês nessa noite. O caso que ganhou certa repercussão essa semana foi a soltura do ex-vice-presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, suspeito de praticar crimes sexuais contra adolescentes após investigações realizadas pela Polícia Civil, junto à operação batizada Predador. Após 90 dias de prisão, em habeas corpus interposto pela defesa do acusado, a terceira turma do Distrito Federal concedeu ordem para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, ou seja, o uso de tornozeleira eletrônica, colocando imediatamente em liberdade. Importante destacar que no sistema processual penal brasileiro, basicamente existem duas espécies de prisão, que é a prisão pena e a prisão processual. A prisão pena, ou também chamada prisão penal, é decorrente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando do encerramento da ação penal, dando-se início ao cumprimento da pena, de acordo com o regime prisional fixado na sentença condenatória, entre fechado, semiaberto ou aberto. Já a prisão processual, também chamada de cautelar ou provisória, ocorre de modo excepcional, antes do trânsito em julgado, durante as investigações ou no curso da ação penal, para garantia da aplicação da lei, conforme as hipóteses previstas pela nossa legislação. Necessário destacar que a prisão processual, aquela que decorre durante a apuração do ocorrido, é exceção no nosso ordenamento jurídico. A regra é responder o processo em liberdade. Excepcionalmente, e de modo devidamente fundamentado, o magistrado poderá aplicar as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar certos lugares, monitoramento eletrônico, entre outros. Já a decretação da prisão preventiva somente poderá ocorrer quando das medidas cautelares forem insuficientes ao caso e estiverem presentes alguns fundamentos previstos no artigo 312 do CPP, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, essa prisão excepcional não pode ser eterna e com a entrada em vigor do pacote anticrime, a cada 90 dias, o magistrado que decretou deve revisar os fundamentos que justificaram sua aplicação. E caso não mais existam, deve o acusado ser posto em liberdade. No caso em comento, embora sob segredo de justiça, o tribunal, ao analisar o pedido de defesa, entendeu que não mais existem os fundamentos para a manutenção da prisão, motivo pelo qual o acusado passa a ter o direito de responder o processo em liberdade. E essa garantia prevista pela nossa Constituição e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, decorrente do princípio da presunção de inocência, é o mecanismo que possuímos para evitar perseguições injustas por parte do Estado, garantir a imparcialidade do sistema judicial e o próprio devido processo legal. Dessa forma, aparentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal apenas fez cumprir o que está na lei. Mas o que chama atenção são os dois pesos e duas medidas empregadas na justiça brasileira. Mais especificamente, me refiro no caso de 8 de janeiro, em que várias pessoas, entre mulheres, pessoas idosas, ficaram presas de forma preventiva há mais de um ano, muitas inclusive sem denúncias formalizadas. Isto sim é um verdadeiro absurdo, uma flagrante ilegalidade e o pior, praticado por aqueles que deveriam fazer valer os direitos e garantias previstas na nossa Constituição. Isso sem entrar no absurdo do mérito das penas impostas maiores do que aplicadas a homicidas e estupradores. Enfim,
Essa é uma triste realidade do sistema punitivo brasileiro que precisamos combater. Então, meus consagrados, o que mais chama a atenção do nosso professor Mário... Rafael, você conhece o Mário? Quase! Quase! 0-0. Mas deu na trave, né? Deu na Mas se eu trave. conhecesse era pior, não é não? Não sei. Você que me diga. Vamos voltar. O que preocupa o Mário é justamente essa desproporção entre o que acontece. Ele falou uma coisa muito interessante, que a regra é a liberdade. Mas no Brasil não acontece. Você vê pessoas presas por bastante tempo, sem terem seus casos julgados, sem ter o habeas corpus deferido, mesmo quando são réus primários, etc. Mas no caso do Magrão do PT, a coisa aconteceu como deveria acontecer, mas para os demais não acontece. O Brasil, enquanto advogado falo isso, tem um problema. Prende quem não precisava prender e solta quem não podia soltar. Então a gente às vezes pesa muito a mão no cara que tem um passarinho em casa e a gente esquece que aquele cara que já sequestrou, já matou, já roubou, ele volta para a rua na saidinha. Então esse é o problema. Rafael? Não, é a inversão do princípio de justiça, né? Se na República Platão ele começa dizendo que a justiça é dar a cada um aquilo lhe é devido, nós vemos na justiça brasileira dando a pessoas penas completamente desproporcionais e incondizentes com aquilo que elas fizeram. Como eu bem disse anteriormente, a nossa justiça ela se especializou em soltar bandido e em prender pessoas que não causam mal a nenhuma sociedade. Até hoje nós vemos as pessoas presas no 8 de janeiro e agora vem nesse caso um estuprador assumido, né, condenado, sendo solto. Mais um desses casos que infelizmente é muito recorrente aqui no nosso país. Então agora nós vamos passar para as pílulas pequeninas, quase acabando o nosso programa. No final nós teremos a nossa última pílula, aquela que é bem no cru, assim, é um supositório praticamente, e aquela que mais incomoda. Então vou jogar para você rapidinho, Rafa, tu devolve tua opinião, mas Javier Milei, presidente da Argentina, segue Trump e sai da OMS. O que você me diz? Eu concordo com o Milei, eu acho que toda esse movimento globalista tem sido mais evidente. Então, quanto mais local forem as decisões, quanto mais autonomia os países tiverem, mais autonomia tiverem as localidades, melhor para a preservação das liberdades. A parte mais interessante para mim do Trump e do Milei é essa quebra do sistema, quebra desse protocolo mundial, de seguir todo mundo bonitinho. Então, politicamente incorreto, Milei falando bobagem, mas resolvendo a questão da Argentina. Ainda falaremos sobre isso. Rafael, Janja viaja com ministros para divulgar resultados e programas do governo. Quando foi questionada sobre isso, ela respondeu com a classe de uma primeira-dama brasileira e disse: dane-se, bem no nível fuck you Elon Musk. Então, o que você me diz? É o papel da primeira-dama? É saudade das nossas antigas primeiras-damas que faziam um ótimo papel em representar o país, diferente dessa mulher que a gente não tem quase saiu, hein, Rafa? Quase perdeu a postura. O que ela tá fazendo no país. Não tem cargo nenhum, não exerce nenhuma função executiva, mas se porta como uma rainha do Brasil, né?